Para utilizar, o principal recurso que você vai precisar instalar no seu computador é o JDK, que é o Kit de Desenvolvimento do Java. Atualmente, o principal e o mais recomendado JDK é o chamado aqui de Adopt OpenJDK. Nós temos aqui o JDK 8, o 11 e o 14. O mais recomendado aqui são as versões LTS. No caso, eu vou estar instalando aqui a última versão LTS, que é a versão 11, que ela traz aqui vários recursos que a versão 8, que é bem antiga, não tem. Então, eu vou ter ela selecionada. Aqui, selecionar a JVM. A JVM é a máquina virtual Java, que é onde o código seu vai ser executado. Nós temos duas opções. A primeira opção, que é o hotspot, é a opção mais antiga e mais comum de ser utilizada. O OpenJ9 também é bastante utilizada e a parte interessante dela é que ela utiliza menos memória RAM no geral. Então é por isso que eu vou baixar aqui e instalar com ele. Então deixar os dois selecionados. Tendo os dois selecionados, só clicar aqui no botão de download que ele vai baixar aí o arquivo para você. No caso, como eu já baixei aqui o arquivo, eu não vou dar continuidade aqui no download, mas é só baixar esse arquivo. Depois, para escrever o código em Java, você tem algumas opções. Né? Então, o que nós vamos utilizar aqui para os códigos que não têm interface gráfica é o Visual Studio Code. Né? Então, você pode entrar aqui no site code.visualstudio.com e clicar aqui no botão para baixar o executável, né? O instalador. Então, ele vai aqui. Novamente, eu já baixei, então eu não vou dar continuidade a esse download, mas você baixa ele para poder fazer a instalação. Né? E o Visual Studio Code, legal que ele tem suporte aqui para diversas linguagens. Tem uma versão dele de instalador própria para o Java, que já deixa o ambiente pronto, mas eu vou instalar essa versão aqui mais limpa, para caso vocês entenderem como que é o processo, já que a versão limpa, em relação à versão própria para Java, a única diferença são algumas extensões que nós vamos instalá-las manualmente mesmo. Então não tem nenhum problema baixar essa versão aqui mais limpa. No caso de interface gráfica, você tem algumas opções. Né? As opções mais populares são o NetBeans e o Eclipse. Aqui no caso, eu vou estar baixando nesse vídeo o NetBeans para utilizar ele para desenvolvimento com interface gráfica. Mas depois eu posso mostrar também a instalação do Eclipse. No caso do NetBeans, nós temos aí algumas opções. Né? Então aqui eu estou no caso no site do Apache NetBeans, né? Então aqui netbeans.apache.org, e ele nos oferece algumas opções. A versão que nós vamos baixar é a 11 LTS. O LTS aqui ele indica que essa versão aqui vai ter um suporte durante bastante tempo, né? Vários anos. O que não é LTS, ele normalmente é suportado por poucos meses. Então baixar ela, só clicar aqui, ele vai te levar aqui para essa página, onde nós temos aí duas opções de download. Primeiro aqui é o source, que é o código-fonte, caso você queira compilar. E a segunda opção aqui é o binaries, que é o executável. É essa opção que nós vamos baixar. Então é só clicar nele, vai te levar para essa página. Aqui ele está sugerindo o link de download. Ele sempre sugere o link mais perto, então que no caso é um link da Unicamp. Clicou nele, ele vai baixar o arquivo. No caso aqui eu já baixei, então eu vou cancelar porque eu já fiz o download desse arquivo. Feito isso, nós vamos ter aqui os três arquivos, arquivo do JDK, do VS Code e do NetBeans. Então, como os outros dois arquivos eles precisam do JDK para poder executar códigos em Java, então vou iniciar aqui a instalação com o OpenJDK. Então, executei ele, aceitar aqui os termos. Aqui nós temos algumas opções. Vou selecionar essa parte de setar o Java Home aqui, a variável Java Home, por via das dúvidas, para caso o VS Code ou o NetBeans ou algum outro editor de código, outra IDE, busque a instalação do Java por meio dessa variável, que ele já esteja setado, não precisa setar manualmente. Então vou selecionar ele, dar Next. Terminou o processo de instalação. Então instalamos aqui
o OpenJDK. Feito isso, podemos então instalar aqui o VS Code. Vamos dar 2 cliques nele, selecionar aqui o idioma, no caso aqui selecionar inglês, depois dá para deixar em português instalando a extensão, mas nós vamos continuar aqui o processo de instalação no idioma inglês mesmo. Então, terminou o processo de instalação, vou executar, né, já o VS Code. Essa aqui é a tela padrão do VS Code. Aqui nessa tela, nós temos aqui no canto as extensões. Clicando aqui nas extensões, você vê que ele está já nos dando aqui uma lista de extensões populares de acordo, né, com a sua necessidade em si. A extensão que nós vamos instalar, nós vamos ter que buscar aqui por Java Extension. Vamos instalar essa extensão aqui que é da Microsoft. Com isso, veja que ele já está aqui, ó, baixando várias das extensões. Enquanto ele está baixando essa extensão, uma outra extensão que pode ser interessante você baixar é a Code Runner. Ela vai ajudar você a executar o código sem necessariamente fazer o debug. Então é interessante utilizar essa extensão que é o Code Runner. Ele vai basicamente adicionar um botão aqui de play que vai permitir você fazer a execução do código. Então ela é utilizada para fazer execução de código de várias linguagens. Então vou clicar aqui para instalar ele também. E com isso essas extensões vão sendo instaladas. Então ele terminou aqui de instalar as extensões. Pode ver que ele abriu aqui uma aba para você ver o que tem aqui de recursos relacionados a Java no Visual Studio Code. Então você consegue ver aqui os diversos recursos. Aqui ele abriu uma janelinha para permitir aqui ele dar destaque semântico na linguagem Java. Então vou clicar aqui para habilitar. Essa janela aqui eu posso fechar. Aqui nós temos uma janela relacionada à criação de projetos com Java. Então tem vários tipos de projetos que podem ser criados. Vou fechar ele também. Fechar essa extensão. Aqui, se clicar aqui em cima, nós podemos ver quais extensões estão instaladas. Então cliquei nele. Ele está mostrando todas as extensões que estão instaladas atualmente. Vou fazer o teste para ver se está funcionando corretamente. Então, criar aqui um novo arquivo. Vai ser um arquivo aqui só de teste. Vou chamar ele de teste.java. Salvar. Ele já criou aqui automaticamente a classe para mim. Criar aqui o main. E fazer só um hello world para ver se ele está funcionando corretamente. Então, feito isso, salvar o arquivo com Ctrl S e fazer a execução para ver se ele está funcionando corretamente. Para executar, pode clicar aqui no botão de play para fazer a execução. Então, executei, veja que ele executou corretamente aqui o meu código. E ele está executando esse código aqui nessa aba Output. Essa aba Output ela só serve quando o seu código só tem uma saída, só não está pedindo uma entrada de texto, uma entrada do usuário por meio do teclado. Se você pedir alguma entrada de texto, ou número, seja lá o que for, ele não vai aceitar por aqui. Então, quando você tem um código que vai ser executado, que pede alguma entrada, o ideal é que ele execute esse código aqui no terminal e não no output. Para fazer essa mudança, para que ele execute aqui no terminal, nós vamos ter que mudar na configuração desse Code Runner aqui para ele executar no terminal. Para fazer isso, clicar aqui na engrenagem, ir aqui em Settings e vamos procurar aqui por Terminal Run, descer aqui um pouquinho. Nós temos aqui a opção Code Runner
Run in Terminal. Selecionando essa opção aqui, habilitando ela, ele vai passar a fazer a execução do código direto no terminal. Além disso, nós podemos configurar aqui para a cada modificação que nós fizermos, ele já salvar automaticamente o código. Então nós podemos buscar aqui por save, aqui tem a opção autosave, e nós temos algumas opções. Aqui, por padrão, está desligado, eu vou selecionar aqui o After Delay, que vai basicamente salvar após um pequeno atraso relacionado à última modificação. Então, selecionei ele, aqui está configurado para ele salvar automaticamente 1 segundo após a última modificação. Então, vou fechar aqui. Vamos digitar aqui o Word e o código já vai estar automaticamente salvo, não precisa clicar mais nada. Vou clicar aqui para executar novamente e agora perceba que ele executou meu código direto no terminal. Então agora ele está configurado e funcionando corretamente. Então ele está funcionando, podemos aqui fechar e ir para a última parte, que é a do NetBeans em si. O NetBeans, o que nós temos que fazer é extrair, né, esse arquivo, que ele é um arquivo zipado. Então, vou fazer a extração aqui. No caso, estou utilizando o PiaZip, mas você pode utilizar outros programas para isso. Então, vou fazer a extração dele aqui. Esse arquivo extraído, ele não é um instalador, ele já é o programa já executável. Então, você não vai fazer a extração dele. O que eu vou fazer é essa pasta aqui que ele fez a extração é o nosso programa do NetBeans. Eu vou pegar ele e colocá-lo na pasta de programas do Windows. Então eu vou aqui no disco C2 pontos, arquivos de programas e vou colar ele aqui. Dá permissão. Dentro dele, aqui na pasta bin, nós temos os executáveis. São esses executáveis que nós vamos utilizar para executar o NetBeans. Eu dou 2 cliques nele e ele me deu esse erro aqui que não está conseguindo encontrar o Java. Então ele não está conseguindo encontrar o instalador. Para resolver isso, eu vou primeiramente ir até a pasta onde está o JDK. Então aqui adopt OpenJDK, clicar aqui novamente. Aqui está a instalação do JDK em si. Eu vou clicar aqui em cima para copiar o caminho dessa instalação. Então copiei esse caminho. Vou voltar à pasta do NetBeans. Dentro dessa pasta do NetBeans, vou entrar aqui na pasta etc. Entrei nela. Aqui nós temos o arquivo netbeans.conf. Vou abrir ele e vou selecionar aqui para abrir ele com o Visual Studio Code. Então vou clicar aqui para abrir ele. Aqui dentro desse arquivo, nós temos aqui algumas opções de configuração em si. A parte que eu estou interessado aqui em modificar é aqui no linha 76, onde eu vou tirar aqui o sustenido. E aqui dentro dessas aspas eu vou colocar o caminho que eu acabei de copiar. Então copiei ele, o arquivo já está salvo. Vou tentar executar novamente o NetBeans. E agora ele foi e funcionou a execução. Então ele passou a encontrar corretamente. E com isso ele vai abrir. Tudo bem? Agora a única coisa que precisa fazer, como ele não foi feito a instalação por instalador, é só a questão aqui do atalho do NetBeans. Então você pode perceber que ele não foi adicionado aqui e ele também não está aqui, nem vai estar na área de trabalho. Mas você pode, por exemplo, clicar com o botão direito em fixar ele na barra de tarefas ou clicar aqui e fixar no iniciar. Quando fixar no iniciar, ele passa a aparecer aqui para nós. Dessa forma, finaliza aí a instalação.